Boa noite, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador ressurreto, se multiplique sobre as nossas vidas, não apenas hoje, mas todos os dias. Amém. Você viu na sua liturgia que há menção em cada uma das sessões sobre a ressurreição. Essa ressurreição é a minha e a sua. Aqueles que creem em Jesus, a Bíblia nos ensina que foram ressuscitados com Ele. Então, porque fomos ressuscitados, nós celebramos a ressurreição recebida e adoramos ao Senhor. Porque fomos ressuscitados com Cristo, recebemos nova vida, estávamos mortos e recebemos vida, então nós o louvamos, nós confessamos os nossos pecados e também recebemos a instrução da sua palavra. Nessa hora nós vamos concentrar na reflexão da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para o nosso coração. Temos ouvido já a mensagem do Evangelho, através da leitura da palavra, através dos cânticos entoados, aquilo que ouvimos com as nossas irmãs, louvores do coração, mas é um momento agora onde nós vamos meditar, refletir na palavra do Senhor. E o salmista, que era muito cuidadoso e tremendamente dedicado ao conhecimento dessa palavra, no Salmo 119, no verso 11, e talvez você lembre, aqueles que cresceram doutrinados, ensinados na igreja, talvez se lembrem desse versículo. Salmo 119, verso 11. Guardo no coração... Não, dá para ser melhor, não dá? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista tem um objetivo, ele não quer pecar contra Deus. E ele sabe que para isso ele precisa guardar no coração a palavra. E a primeira coisa que ele precisa para guardar a palavra é receber a palavra, o entendimento da palavra. E eu quero te convidar para um tempo de oração silenciosa agora, pedindo a Deus para trazer ao seu coração a palavra. Ele falar ao seu coração para que essa palavra inunde o seu ser e você possa então guardá-la e viver a partir dela para não pecar contra o Senhor. Um tempinho de oração silenciosa, coloque a sua vida diante do Senhor e eu peço, por favor, ore também por mim, para que eu seja fiel na exposição da Escritura Sagrada. Deus, como salmista, nós te pedimos, dá-nos tua palavra, queremos guardá-la no coração, não apenas entender, compreender o teu ensino, a tua instrução, mas queremos guardá-la no coração para não pecarmos contra ti. E nós reconhecemos que precisamos, primeiro, de receber a tua instrução, segundo, que o teu Espírito Santo aplique a tua instrução em nosso coração, terceiro, que o Senhor Jesus caminhe conosco, a palavra encarnada, viva, para que nós testemunhemos e vivamos a partir dessa verdade, sendo reflexo claro da tua glória por onde nós formos. Faz assim, Pai. Reconheço minhas limitações, sei da minha fragilidade, e por isso eu peço, Deus, em nome de Jesus, usa-me por tua graça e para a tua glória somente. Nós oramos juntos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana, conversando com um amigo, ele compartilhava comigo como ele tinha tido um dia mau na semana passada. Dia mau, aquele dia que muitos problemas vêm sobre a nossa vida. E ele compartilhava ainda dizendo que na semana anterior tinha sido uma semana mau, onde cada dia ele tinha recebido notícias difíceis de serem digeridas, além de problemas difíceis a serem resolvidos. E eu fiquei pensando, 2019, pelo que temos visto acontecer até aqui, poderia ser chamado de um ano mau. Tamanha a quantidade
de tragédias naturais e provocadas pelos homens que têm gerado dor, sofrimento, medo, insegurança. Quanta maldade nós temos visto que nos faz pensar, será que alguém assim tem coração? E é claro, o nosso próprio coração se sente inseguro em meio a tudo isso e tantas vezes atemorizado. Por que tantas pessoas fazendo o que é mal com o seu semelhante? Por que tanta indiferença? Por que tanta maldade intencional? John Stott afirmou o seguinte, pastor já falecido: o coração do problema humano é o problema do coração humano. O coração do problema humano é o problema do coração humano. O problema está no meu coração, no seu coração. O centro dos problemas da nossa vida, da nossa existência, do mundo, está no coração do homem. O centro do problema da humanidade é o meu e o seu coração. Por quê, gente? Porque é onde se instala a corrupção, é onde está presente o pecado. E por sermos corruptos de todo o coração e pecadores, o que nós vemos é exatamente o que está diante de nós no cenário do mundo. A situação do coração humano é tão séria que Deus faz o seguinte pedido. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ou seja, filho, deixe-me cuidar do seu coração, deixe-me direcionar o seu caminho, deixe-me guiar o seu coração. É claro, queridos, que Deus é soberano e Ele faz o que quer, quando quer, como quer, no coração de quem Ele quiser. A gente sabe disso. Mas o que Provérbios nos chama a atenção é que Deus quer que nós abramos mão do controle do nosso coração e nos entreguemos totalmente ao Senhor para que Ele guie o nosso coração, para que Ele nos conduza pelo caminho correto. Então, uma entrega total em confiança a Deus do nosso coração. E se você for sincero, talvez você esteja refletindo agora sobre como você, às vezes, não entrega totalmente o seu coração a Deus e fica segurando algumas áreas. Se o problema é o coração, então nós precisamos entender melhor o nosso coração. Psicólogos, sociólogos, antropólogos buscam nas capacidades mentais, cerebrais do homem, explicar as tendências da maldade. E o problema é que eles nunca vão encontrar a resposta, porque não buscam no lugar certo. A resposta para a malignidade do homem está no seu coração. É esse que tem que ser objeto de estudo. E é somente a Escritura Sagrada que revela o que é o coração, o que está no coração e aquilo que Deus está fazendo para transformar corações. A palavra coração na Bíblia aparece em torno de 800 vezes. Apenas uma vez se refere ao órgão, a esse músculo que você tem aí no peito. Todas as outras vezes se refere ao centro, à sede das nossas emoções, do nosso intelecto, da nossa vontade. Volições, intelecções, emoções. O coração, segundo o pastor Heber Campos, é o órgão central e o elemento controlador da personalidade humana. O coração é que dita como eu vivo. É do coração que nascem as emoções. É o coração que raciocina e nos conduz no dia a dia. É no coração que nascem as maldades. Do domingo passado até hoje, segundo o nosso plano de leitura bíblica, nós lemos 22 salmos. Dos 22 salmos, 15 salmos têm a palavra coração. A palavra coração aparece 26 vezes nesses 15 salmos. E o salmo que mais aparece é o salmo de número 73. E eu convido você a abrir o salmo de número 73. E nele nós vamos encontrar como que um estudo de caso
de alguém que luta contra o seu coração, ou luta com o pecado do seu coração. E esse texto vai nos ensinar, nos dar condições de conhecer um pouco melhor o nosso coração. Salmo de número 73, eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Se você quiser ir marcando aí o coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Diferente da maioria dos salmos escritos, esse não foi escrito por Davi, esse é escrito por Asaf. Asaf escreveu o Salmo 50, esse Salmo 73, até o Salmo de número 83. Asaf serviu a Davi enquanto esse era rei sobre Israel. Se você fez a leitura de ontem, 1 Crônicas 6, o verso 39 fala de Asaf como descendente de Levi, da tribo dos levitas. Ele era alguém destinado a servir a Deus no templo, e ele era um cantor, músico. Você vê isso em 1 Crônicas 15, 16, texto que nós vamos ler essa semana. Ele tinha esse ofício, esse ministério de cantar, de tocar seu instrumento, de adorar a Deus com música. E Asaf compôs alguns salmos, e esse é um dele. E nós estamos diante de um testemunho de Asaf da luta do seu coração.
Lembrando que coração é o quê? A sede do intelecto, das emoções e da vontade. Determina nossas escolhas, nossas decisões, nossas ações. Ou seja, é o coração que determina como nós vivemos. E aqui nós vemos Asaf lutando com o seu coração. E eu quero convidar você para nós trazermos a memória, ou talvez termos como primeiro aprendizado sobre algumas verdades do coração, ou sobre o coração. Algumas verdades sobre o seu coração, sobre o meu coração. Em primeiro lugar, o verso 1 deixa claro para mim e para você que Deus criou o homem para viver com um coração limpo. Veja aí o verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Asaf inicia o seu salmo, que o salmo sempre é fruto, gente, daquela luta que o salmista tinha com Deus, e ele vai depois escrever o seu poema ou a sua música, mas é o resultado do seu encontro com Deus. Então, em meio às dúvidas da existência humana, Asaf escreve esse salmo, e a gente vai ver no decorrer do salmo como que ele vai apresentando para nós o seu conhecimento acerca da pessoa de Deus, como ele vai conhecendo o seu próprio coração, e como ele termina totalmente diferente de como ele começou o salmo. Então ele começa o salmo dizendo que Deus é bom, sempre bom. Com efeito, Deus é bom para com Israel, Deus é bom para os de coração limpo. Sim, sendo o coração quem determina as minhas ações, quando Deus criou o ser humano, Deus o criou para viver em santidade, com um coração limpo, com um coração puro. Deus criou o homem para viver assim. Segundo a vontade de Deus, ele planejou toda a humanidade para viver com um coração limpo e puro. Qual o sinônimo de coração limpo, puro? É um coração que vive para agradar a Deus. É um coração que vive fazendo a vontade de Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, ele cria para que esse homem viva de maneira a agradar a Deus, cumprir a vontade de Deus. Isso é um coração limpo. Todavia, Deus dotou Adão, Eva e alguns anjos com a capacidade de escolherem, tomarem decisões contrariamente à inclinação natural do coração. Adão e Eva foram criados para viver de forma santa, agradando a Deus. No entanto, eles, apenas eles e alguns anjos, eu e você não temos isso, tinham a capacidade de escolher e agir contrária à inclinação do coração que foi criado para ser santo. Por isso eles pecaram. E é por isso que nós herdamos esse pecado. De tal maneira que Gênesis 6, verso 5, nós lemos o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. O pecado está instalado no coração do homem. E assim faz com que tudo o que ele faça, pense, decida, seja afetado pelo pecado. Mas o plano de Deus não foi esse. Foi de criar eu e você para termos um coração limpo e vivermos fazendo o que agrada ao Senhor. Davi foi um homem, como eu e você, criado à imagem e semelhança de Deus, para viver com o coração limpo. Agradar a Deus em tudo o que ele fizesse. Mas que também foi afetado pelo pecado. E ele fez muitas maravilhas em nome de Deus, mas também pecou. E em um desses pecados que ele é confrontado, o pecado de adultério contra Batseba, ou com Batseba, que levou inclusive a assassinar o marido traído, Davi compõe um salmo. Depois que ele é confrontado pelo profeta Natã, que ele reconhece o seu pecado, ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A oração de Davi tem em mente aquilo para o qual ele foi criado desde o início. E ele pede: Deus, cria em mim um coração puro. Meu coração hoje não é mais puro. Ao afirmar que Deus é bom para os de coração puro, Asaf está testemunhando como Deus criou o homem
para um relacionamento com Deus, agradando a Deus em tudo que é, desfrutando dessa bondade perfeita de Deus. E somente com o coração limpo o homem pode estar na presença de Deus. Somente com o coração limpo o homem pode estar na presença de Deus. Provérbios 27, 19 afirma o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como na água o rosto corresponde ao rosto, você olha na água, o reflexo mostra quem é que está olhando para a água, assim o coração do homem é o homem. O coração do homem mostra quem é o homem. Ou seja, o coração reflete quem nós somos. As nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos desejos denunciam quem somos e o que está lá dentro do nosso coração. É por isso que Jesus vai ensinar os discípulos dizendo: a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de maldade, o que vai sair da sua boca é isso. Se o seu coração está cheio de ira, o que vai sair do seu coração é isso, da sua boca é isso. Se o seu coração está cheio de inveja, o que vai sair da sua boca é isso. Se não há graça no seu coração, não há graça nos seus lábios. Queridos, se queremos conhecer quem somos, temos que conhecer o coração. Temos que buscar conhecer o que está lá no fundo do nosso coração. Agora, você tem condições de afirmar que você conhece seu coração? Nós não conhecemos. Provavelmente você já teve, na sua história de vida, aquela atitude que você diz assim, pensa, ou talvez diga: eu não imaginava que eu era capaz de fazer isso. Eu nunca pensei que eu teria esse tipo de reação. Nós não conhecemos o nosso coração. E embora Deus tenha criado o homem para viver de coração limpo, o pecado veio ao mundo, corrompeu esse coração. E aí no verso de número 2, a gente já vê o testemunho de Asaf, agora mostrando que o homem não domina o seu coração. E essa é a segunda verdade. A primeira é que Deus nos criou para termos e vivermos sempre com o coração limpo. Esse é o propósito do Senhor. Mas por causa do pecado, nós não conseguimos mais viver assim e não dominamos o nosso coração. Veja o verso 2. Ele diz assim, depois que ele fala que Deus nos criou e que Deus é bondoso para aqueles de coração limpo, ele diz o seguinte: eu quase escorreguei, quase caí, pouco faltou para que eu me desviasse do Senhor, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Apenas um versículo depois do 1, queridos, nós já vemos a luta de Asaf por causa da realidade de um coração que não é mais limpo. Embora saiba que Deus criou o homem para viver com o coração puro, essa não é a realidade de Asaf. E ele testemunha disso. Ele pensava que sim. Mas o verso 2 e 3 leva-nos a ver que o coração de Asaf foi sendo tomado por aquilo que ele via. Aquilo foi enchendo o seu coração. E dos versos de 3 a 12, o que você vai encontrar? O que o coração dele foi sendo cheio. De 3 a 12, ele vai apresentar para nós a vida daqueles que não querem saber de Deus, que estão distantes de Deus. Então ele começa a pontuar quem são esses. Veja comigo. Eles são, verso 3, arrogantes e são perversos, embora sejam prósperos. No verso 4, diz que eles não têm preocupações. Eles vivem como se não tivessem preocupação alguma. São fortes, são saudáveis. Verso 5. Eles não se sentem cansados nem com as lutas que nós sofremos. Eles não se sentem afligidos como eu me sinto. Por isso eles são cheios de soberba. São violentos. E ele segue descrevendo quem são esses que não seguem a Deus. E quando ele olha para essas pessoas, o que o coração dele é inclinado a sentir? Verso de número 3. Eu invejei. Eu tive inveja deles. Eu quis ser como eles. Eu queria experimentar aquilo que eles viviam.
Então Asaf confessa que cobiçou a forma de viver deles. É como se eles não tivessem males, e eu não quero ter mal. Nenhum mal sobre a minha vida. Veja o verso 11. Até mesmo esses que não querem saber de Deus, que não temem a Deus, zombam da onisciência de Deus. Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Você acha que esse Deus sabe alguma coisa? Estavam voltados e vivendo uma vida focada apenas no coração deles. Veja o verso 7. Os olhos saltam-lhes da gordura, e do coração deles, o que brota? Fantasias. E o que Asaf está querendo dizer com fantasias é, brotam naquilo que é ilusão. Mas é aquilo que eles acreditam, e é conforme isso que eles têm vivido. Quando Asaf olha para o mundo ao seu redor, e ele compara a vida maravilhosa deles, desses homens que não querem saber de Deus, e olha para a vida dele, ele fala assim, eu quero viver como eles. Eu não quero viver do jeito que eu estou vivendo. Dos versos 13 a 16, a gente vê um novo sentimento surgindo nesse coração de Asaf. O primeiro é inveja. Agora veja aí, verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Que sentimento está presente aí, queridos? Ele está arrependido. Para que eu fui ser limpo de coração? Para sofrer tudo que eu estou sofrendo? O arrependimento dele não é de cobiçar ou invejar. O arrependimento dele é por que eu estou sendo fiel a Deus. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois eu de contínuo sou afligido. Lembre-se que ele falou que para esses ímpios, não há aflição. E cada manhã sou castigado. Por quê? Porque cada manhã ele via a prosperidade deles e ele não tinha. Fui fiel para quê? É a pergunta de Asaf. Você já foi tomado por sentimentos assim? Para que eu estou sendo fiel ao Senhor? Tanto sofrimento que eu tenho enfrentado. Nosso coração é assim. Queridos, veja, o que está no coração de Asaf é a teologia do toma lá da cá, da barganha. Se eu estou sendo fiel a Deus, eu tinha que estar recebendo até mais do que eles estão recebendo. Mas eu não estou recebendo. Então para quê? Eu estou perdendo meu tempo. Gente, isso aqui é o coração. Isso aqui é o meu coração. Isso aqui é o seu coração. Nós somos assim. Nós não temos domínio sobre essas coisas. O nosso coração é pecador. Isso aqui é um testemunho do que Jeremias vai dizer, escrevendo a sua carta, o seu livro. O coração do homem é enganoso. Esse aqui é um testemunho do que é o engano do coração. E esse é o problema do meu e do seu coração. Ele nos engana. A gente está olhando e está achando que o correto é viver como os ímpios. Porque a nossa situação está muito ruim. Então eu estou perdendo meu tempo com a fidelidade a Deus. Não se trata de um não crente aqui. Se trata de um homem que servia a Deus. Se trata de um homem que adorava no templo. Se trata de um homem que fazia canções para Deus. Se trata de um homem que estava firme na aliança, no pacto, fazia parte do povo de Deus. É um crente que está dizendo isso aqui. Então isso aqui está muito próximo da minha e da sua realidade. Eu e você somos crentes. Deveríamos ter um coração limpo em todo o tempo, mas não temos, porque o nosso coração é cheio de pecado. Mesmo eu e você, que somos discípulos de Jesus, enfrentamos isso. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que Jeremias está dizendo para mim e para você? O meu coração, o seu coração é enganoso. Ele nos engana. A gente faz a coisa certa, achando que está certo e está totalmente errado. Porque o nosso coração é astucioso, é traiçoeiro. Mas ele diz também que o nosso coração é
corrupto, desesperadamente corrupto. Ele é perverso, ele é adoecido, ele é maculado pelo pecado, ele não quer saber do bem. Ele diz no final, quem o conhecerá? Então ele está dizendo para mim e para você, o seu coração é desconhecido de você mesmo. Você não conhece o seu coração. Quem conhecerá o coração? O coração do homem é inacessível a ele mesmo. Asaf conclui que o viver uma vida santa não vale a pena. Obedecer a Deus não lhe trouxe benefícios. Ele vê como sofre e como os outros que não estão nem aí para Deus não sofrem, não têm problemas. E afinal, para que seguir esse Deus? Mas na verdade, você está entendendo? Isso aqui é engano do coração. Porque a gente sabe que não é essa a realidade. E ele vai descobrir isso. Mas até aqui, ele está testemunhando para mim e para você como que foi a sua luta, o seu coração lhe enganando. Porque a gente sabe que isso aqui é errado. Mas o coração enganou. De tal maneira que ele começou a achar que aquilo era certo. E é assim comigo e com você. Geralmente, quando a gente peca, a gente está indo contra a sobriedade. Estamos sendo enganados pelo nosso coração. Asaf achava que conhecia o seu coração. Ele não conhecia, queridos. Que julgamentos da vida, eu e você, podemos estar fazendo como engano do coração? Que atitudes, palavras, sentimentos, eu e você, podemos estar expressando, mas fruto de um coração enganado? O coração do homem foi criado para ser limpo e fazer o que agrada a Deus. Mas o coração do homem foi afetado pelo pecado e por causa disso o homem não domina mais o seu coração. Bem, se o homem não domina mais o seu coração, ele está corrompido, desesperadamente corrompido. Você não consegue conhecer o seu coração, então está perdido. Eu não consigo conhecer meu coração está corrompido, ele me engana o tempo todo. Não há saída para mim. Sim. Há saída porque Deus é quem domina o coração do homem. Deus é quem controla o coração do homem. Deus é quem redime o coração do homem. E você percebe isso com a mudança drástica que acontece no Salmo. Eu não sei se na leitura primeira que nós fizemos, você percebeu. Mas até o verso 16, veja, no verso 15 ele diz assim, quando eu pensei sobre todas essas coisas, eu fiquei pensando, eu não posso ensinar aqui para os meus filhos, porque isso aqui é loucura. Mas quando eu começava a pensar sobre tudo isso, foi uma tarefa muito pesada para mim. Até verso 17. Vamos ler juntos a primeira parte? Até que entrei no santuário de Deus. O que significa isso? Até que entrei no santuário de Deus. O que significa isso, queridos? Isso aqui é a chave da mudança do Salmo. Asaf teve um encontro com Deus. Quando Asaf encontrou-se com Deus, isso mudou toda a sua realidade, todo como ele enxergava o cenário à sua volta. Porque o encontro com Deus nos faz enxergar quem Deus é e quem nós somos. E quando ele entra no santuário, uma expressão para dizer, quando eu fiquei na presença de Deus, diante de Deus, então ele começou a enxergar tudo aquilo que era engano do seu coração. Lembra comigo? Isaías 6, de 1 a 8. Isaías diz que viu Deus no alto e sublime trono. E ele vai contando como que ele viu esse Deus, que é santo, que é soberano, que é rei, que governa, que é digno de adoração. Os anjos estão lá dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Deus que é o Todo-Poderoso. E quando ele vai vendo esse Deus e descrevendo os atributos desse Deus, o que é que acontece logo depois? Ele tem um encontro com ele mesmo. E ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. O encontro com Deus faz com que Isaías veja quem ele é, o seu próprio coração. E eu imagino Asaf experimentando a mesma coisa.
quando ele se coloca diante do Senhor, no santuário de Deus, ele tem um encontro com Deus, um encontro com a sua própria miséria espiritual, com o seu pecado, e então ele é liberto. Isaías fala que um anjo pega uma tenaz, uma brasa com uma tenaz, leva até a sua boca e diz: o seu pecado foi perdoado. Você está limpo, limpo de coração. E eu imagino Asaf tendo essa mesma experiência. Ele passou a enxergar com seus olhos espirituais, queridos. Em outras palavras, tudo muda daquilo que ele está vendo. É por isso que ele começa a dizer diferente. Olha o verso 18 comigo. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Peraí, eles não eram quase que imbatíveis? Agora ele já começa a dizer, olha, eu vi, Deus, que eles não têm força. Se eles estão de pé é porque o Senhor sustenta, porque se o Senhor deixar, eles vão escorregar e cair. Ele começa a ver a soberania de Deus. Ele compreende pela fé, queridos, pelo encontro com Deus, o destino final dos ímpios. Eles estão perdidos, completamente perdidos. Ele admite que o que Deus diz é verdade, não o que os seus olhos estão vendo. Então é a hora que o coração deixa de ser enganado. É quando Deus mostra para mim o que eu estou tendo dentro do coração. Quando Deus abre a minha mente, eu vejo o engano do meu coração. De 18 a 20, ele vai falar que Deus está no controle da vida de qualquer pessoa. E quem não crer nele, colherá o fruto da desobediência. Agora veja os versos de 23 até 25. Agora ele começa a falar da sua experiência. Lembrando, ele está colocando para nós o quadro todo. Olha, gente, Deus é bom para os limpos de coração, mas olha só o que aconteceu com o meu coração. Até que eu encontrei o Senhor no santuário, e aí tudo mudou. Então veja. Todavia, verso 23, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Aí, uma expressão aqui para os antigos, né? Cai a ficha. Ele entende, ele percebe. Enquanto eu estava distante de Deus, olhando para os ímpios, desejando, invejando a vida deles, Deus estava me segurando. Deus estava me sustentando. Porque Deus é quem é a sua segurança, Deus sempre está com ele, Deus é quem o guia, Deus é quem o ensina. Veja aí, conselho, tu me guias com o teu conselho. Conselho é sinônimo de palavra, de lei, de verdade de Deus. Deus é a esperança de Asaf, queridos. Todo o prazer de Asaf está onde? Verso de número 25. Em Deus, não há outro em que eu me compraza na terra. Agora ele entendeu. Mas ele só entendeu depois que ele ficou diante de Deus, na presença de Deus, ouvindo a Deus, diante da santidade de Deus que mostra o seu grande pecado. Nada na terra traz mais satisfação e alegria para Asaf. E isso aconteceu porque ele conheceu o coração, versos 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional. À tua presença. O Senhor estava sempre diante de mim, eu é que não estava consciente disso. E o meu coração se amargou de tal maneira ao invejar o ímpio, que eu era como um irracional, ou seja, diante de Deus, mas sem consciência disso. A consciência retorna quando ele se coloca diante de Deus. E essa é a minha e a sua realidade. Quanto mais distantes de Deus eu e você tivermos, mais irracionais seremos, mais dominados pelo coração seremos, mais seremos enganados, mais acharemos que o que estamos fazendo é certo, que não tem problema. E isso começa sorrateiramente com as verdades, entre aspas, do mundo entrando no nosso coração. E a gente abandonando a verdade de Deus. E justificando, e ajustando, e acomodando. Ah, não tem menina bonita para eu namorar na igreja, então vou namorar com uma que não seja crente. Não tem problema. Depois ela se converte e vamos ser felizes para sempre. Será? Isso é engano do seu coração. E vice-versa. Mas o mundo está dizendo o tempo todo, não tem problema. Não precisa ser uma
que crê em Jesus como você crê. Pode ser qualquer uma. Eu estou dando um exemplo, queridos, para você jovem e adolescente. Mas é um exemplo. Porque nós somos continuamente bombardeados por esse mundo. E o nosso coração é enganoso. Quando o coração está distante, voltado para si mesmo, nós nos perdemos. Mas o gracioso é que Deus nos chama de volta, e foi o que aconteceu com Asaf. Queridos, Asaf tomou uma decisão e está testemunhando isso para mim e para você. Depois do encontro com Deus, que ele diz, olha, o meu coração estava totalmente amargado, totalmente cego, totalmente dominado pelo pecado, pela inveja. Eu, depois que tive o encontro com o Senhor, realmente percebi que somente Deus é a minha riqueza. Somente Deus tem que ser o meu prazer. Então, no verso 28, ele toma uma decisão maravilhosa. Eu quero pedir que você leia comigo. O que diz o verso 28? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ele toma uma decisão. Ele reconhece que não há lugar melhor a que se estar que não seja juntinho de Deus, colado em Deus. E a gente desenvolve essa vida, queridos, através da intimidade com Deus, na oração, na leitura, no estudo da palavra dele, onde ele se revela a nós. Eu li o verso 9 do capítulo 17 de Jeremias. Agora veja, o verso 9 termina com uma pergunta. O coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha o que diz o verso 10. Eu, o Senhor, Yahvé, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus é o único que conhece e domina o seu coração. É por isso que nós temos que nos voltar para Ele e pedir, Senhor, toma o meu coração. Conduz o meu coração, guia o meu coração, transforma o meu coração, liberta o meu coração. O salmista Davi, queridos, no Salmo 139, depois que ele apresenta o Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele faz uma oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, porque eu não conheço. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, o Senhor que conhece o meu coração, guia-me pelo caminho certo, porque eu não dou conta. Eu e você temos apenas uma ideia aproximada do que está dentro do nosso coração. Mas somente Deus conhece o nosso coração perfeitamente e profundamente. Quanto mais eu e você estivermos diante das Sagradas Escrituras, mais o nosso coração vai se revelar. Mais nós vamos ver a nossa miséria e o nosso pecado. E mais vamos sendo transformados pelo Senhor. Ler as Escrituras é mais ou menos quando você está no escuro e alguma coisa cai no chão e você começa a procurar. Você não consegue, você vai tateando. Mas se começa a ficar claro, quanto mais claro fica, mais perto você fica de encontrar o que você perdeu. É por isso que a Bíblia é chamada de lâmpada. É por isso que Jesus é chamado de a luz do mundo. Porque ele ilumina para que nós consigamos enxergar o que o coração da gente engana. Jeremias 12, verso 3, ele diz que o homem precisa de Deus para entender o próprio coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Vou ler de novo. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Deus é quem sabe o que está no seu coração exatamente agora em relação a Ele. Isso é maravilhoso, queridos. Eu sei que dá assim um certo medo, né? Não tem como esconder nada de Deus. Não tem mesmo, não.
Qualquer pensamento pecaminoso que você estiver tendo agora, Deus está vendo. Mas Ele vê com graça para te transformar, te levar na luz. E você reconhecer que miserável eu sou dentro da igreja pensando isso. Deus, por favor, transforma o meu coração. Conhecer o coração jamais será por autoconhecimento. Grave isso. Conhecer o seu coração jamais será por autoconhecimento. Você só conhece o seu coração quando Deus revela para você através da Escritura Sagrada. Somente Deus conhece e domina o seu coração e através da palavra Ele vai revelando para você. Salomão disse o seguinte: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Só Deus conhece, só Deus pode perdoar, só Deus pode redimir, só Deus pode transformar, só Deus pode mostrar para você o que está no mais profundo do seu coração. Então corra para Deus. Faça como Asaf. Deus, eis aqui o meu coração e eu quero ser transformado pelo Senhor. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quanto mais perto do Senhor, da sua palavra, mais eu vou conhecer a Deus e o meu próprio coração. Mais eu vou sendo livre dos enganos do meu coração e vou enxergando claramente o caminho que tenho que seguir. Concluindo, queridos, o ser humano foi criado com um coração puro, santo, inclinado para agradar a Deus. No entanto, o pecado entrou no mundo, corrompeu totalmente o coração humano, meu e o seu, e por causa disso nós não conseguimos mais agradar a Deus. Não queremos nem saber de Deus. Por causa disso, você vê tanta maldade no mundo, porque as pessoas não conseguem dominar o coração. O coração vai agir exatamente conforme aquilo para o que ele está inclinado. Pecado. Maldade. Então eu e você não dominamos o coração, porque ele está totalmente enganado e dominado pelo pecado. Somente Deus tem o controle do meu e do seu coração. E somente Deus conhece o que está no mais profundo do seu e do meu coração. Então é preciso confiar em Deus, colocar o coração diante de Deus, pedir para Deus mostrar o que está lá dentro, para que você se arrependa, para que você confesse, para que você viva segundo a vontade de Deus. O ser humano precisa de um novo coração. Se você é discípulo de Jesus Cristo, a boa notícia é que você já tem um novo coração. Ele não é totalmente limpo, mas já tem muita limpeza aí dentro. E você já pode viver de acordo com as inclinações santas desse coração regenerado. Glória a Deus. Mas ainda tem pecado no seu coração. Ainda tem engano no seu coração. A promessa maravilhosa, lá em Hebreus 10, 16 e 17, é a seguinte: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Hebreus está citando o que Deus falou por meio de Ezequiel, que ia dar um coração novo, um espírito novo, ia tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, para que a gente pudesse guardar os seus estatutos e obedecer a sua lei. Daí, Paulo dizer, aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Por quê? As coisas velhas passaram. Agora é uma nova criatura, as coisas se fizeram novas. Asaf conclui dizendo, eu estou satisfeito em Deus, na companhia de Deus, porque quando eu estava distante, com meu coração enganado, Ele veio com graça e me resgatou. Queridos, essa é a nossa experiência. Servimos a um Deus que nos ama e nos resgata. E uma prova disso, do amor de Deus por você, é te trazer aqui nessa noite para falar sobre o seu coração. E como você precisa colocar o seu coração diante dele. E talvez você que está ouvindo essa mensagem, mas que ainda não experimentou a regeneração do seu coração, você vai continuar sendo enganado.
e condenado ao inferno. E vai viver pela eternidade distante desse Deus, com um coração cheio de pecado. Alegria e contentamento somente em Deus. Por isso, Asaf terminou dizendo que ele quer viver para Deus. Vamos ler de novo? Vamos ler esse texto de novo. Verso 28. Vamos ler juntos? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Olha só. Por que Deus resgata Asaf? Para que ele pudesse registrar esse salmo e proclamar os feitos do Senhor. Para que ele pudesse testemunhar para mim e para você a luta do seu coração e como Deus transformou o seu coração. E esse é o chamado para mim e para você. Nós existimos para ter o coração continuamente transformados e proclamar os feitos do Senhor ao mundo. Nós não fomos salvos e redimidos para viver para nós mesmos, queridos, mas para proclamarmos ao mundo as verdades do Senhor, a sua graça maravilhosa. Feche seus olhos, vamos orar. Eu vou, como sempre entendo que é importante fazer, deixar alguns instantes para você fazer a sua oração. Eu vou orar daqui a pouco. Mas é um momento para você orar, falar com Deus. Ele está aqui nesse lugar. Ele conhece o seu coração, ele sabe o que está na sua mente. Você não precisa falar, não precisa vir a boca, ele já sabe. Fale com Deus. Pai, aqui estamos nós, conscientes de que não podemos confiar no nosso coração, porque ele é enganoso. Então pedimos perdão pelos nossos pecados ainda não confessados. Pedimos que o Senhor venha trabalhar, restaurar, renovar o nosso coração. Tira todo engano, Senhor. Nos dê olhos para a Tua verdade, para a Tua palavra, para a Tua vontade. Nós, que somos discípulos de Jesus, pedimos, em nome do nosso Salvador, que ressuscitou e nos ressuscitou com Ele, nos dando um novo coração. Conduza-nos continuamente diante do Senhor na Tua palavra, para que o nosso coração seja confrontado diariamente, continuamente, e assim sejamos a cada dia mais limpos no nosso coração. Queremos fazer a Tua vontade, queremos dar glória ao Teu nome, queremos refletir quem o Senhor é. E não podemos fazer isso se continuarmos entregues ao nosso próprio coração. O Senhor que conhece o mais profundo do nosso coração, que sonda o nosso coração, guia-nos pelo caminho mau, pelo caminho eterno, pelo caminho bom e livra-nos do caminho mau. Eu peço, ó Pai, por quem ouviu essa mensagem e que entende que o seu coração tem o enganado continuamente e impedido de enxergar a Tua graça e o Teu amor, e que nessa noite ele entendeu. Porque assim como Asaf, ele teve um encontro contigo e quer se entregar ao Teu amor, à Tua graça e ter o coração transformado. Ah, Deus, obrigado. Salva esse, que ele confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E venha desfrutar conosco da certeza do Teu cuidado, de um Deus gracioso que vem até nós e nos resgata,
nos transforma para vivermos segundo o teu plano, limpos de coração. Pai, eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite com o coração dolorido, o coração machucado, o coração ferido e que precisa do renovo do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. E é por isso que nós pedimos, juntos aqui, que o Senhor traga cura e restauração para corações machucados. Talvez corações que precisam perdoar. Talvez corações que precisam receber perdão. Manifesta a tua graça nesse lugar, Pai, nas vidas presentes aqui. E vá transformando e curando os nossos corações. Livra-nos de corações cheios de fantasias e distantes do Senhor. Dá-nos coração sempre inclinado para agradar e viver para Ti. Nós te pedimos, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.